Tudo começa a mudar quando você realmente entende que Deus só diz sim. E essa é a grande verdade. Deus, o universo, a energia criadora, já fez esse mundo abundante e a resposta dele é sempre sim. E por isso que uma das leis universais é o direito do livre-arbítrio. Somos livres para criar ou para manifestar o que a gente quer para a nossa vida. E enquanto a gente não entende isso verdadeiramente e acreditando que as coisas às vezes acontecem por acaso, sem motivo algum, só que a lei da causa e efeito ou a lei do plantio, da semeadura e da colheita, acontecem o tempo todo. E por isso que o universo, Deus, a energia criadora só diz sim. E quando você começa a levar isso a sério de verdade, você começa a prestar atenção de verdade nos seus pensamentos e nas coisas que você fala. Quando você entende que essa energia que está sempre disponível para manifestar aquilo que você quer na sua vida, ela só diz sim, ela concorda com aquilo que você coloca na sua mente, você fica mais consciente disso. E a maravilha é que quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, você começa a entrar num estado vibracional muito mais coerente, as emoções negativas começam a dissipar como elas realmente são. Ilusões, assim como uma nuvem no céu em que o vento leva e ela se dissipa. Porque na hora que você coloca o foco nos seus pensamentos, você está colocando a sua consciência, ou seja, luz sobre aqueles pensamentos. Então toda a ilusão e os pensamentos que não fazem sentido começam a dissipar. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias mesmo sobre a vontade que os nossos filhos têm de assistir filme de terror. E a gente lembra que quando a gente era adolescente, nós também tínhamos essa vontade. E enquanto você não entende essa matéria de prestar atenção nos pensamentos, você acha que está tudo bem assistir um filme de terror ou se conectar com uma informação negativa, porque aquilo é ilusório, aquilo é temporário ou aquilo é fictício e a sua realidade é a realidade. Mas quando a gente começa a levar a sério e estudar realmente a mente humana, a gente vê literalmente a lei da semeadura sendo colocada em prática a todo momento da nossa vida. Nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. O que isso significa no âmbito mental? Nós somos livres para pensar o que quisermos, nos conectar com o que quisermos, ver informação do que queremos, ver algum vídeo aqui no YouTube, ver alguma rede social de informações daquilo que a gente quiser. Mas a colheita daquilo que a gente está plantando na nossa mente, ela é obrigatória. Principalmente se a gente se demora em uma determinada informação e começa a imaginar, começa a elaborar essa informação como se fosse uma semente e ela vai para o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente vai germinar, vai trazer à tona esse fruto. Por isso que é muito importante fazer essa troca na personalidade e realmente adquirir um estilo de vida em que você se torna consciente dos seus pensamentos, acreditando de verdade que Deus sempre diz sim para você. Se você acredita de verdade que Deus, o universo, sempre diz sim para você e essa energia sempre está confirmando aquilo que você está pensando e sentindo, você começa a ficar mais atento e começa a mudar a forma com que você ora, a forma com que você declara as coisas. Quando você começa a ficar mais consciente, para totalmente de fazer sentido você fazer afirmações negativas, tanto no seu pensamento como verbalmente sobre você e sobre qualquer outra pessoa. Porque afinal, só damos para o próximo aquilo que a gente dá para a gente mesmo. Então, que sentido faz a gente fazer afirmações de que não somos capazes, não vamos conseguir, somos limitados, somos estranhos, não somos bonitos, não somos perfeitos. E todas essas afirmações, você pode sim encontrar coisas no seu redor que comprovam isso. E essa é a maravilha da mente. Ela consegue realmente encontrar coisas que confirmam todas as declarações que a gente faz. Mas
Quando a gente está mais consciente desse processo, para de fazer sentido essas afirmações negativas. Se você não quer colher algo negativo na sua vida, não faz sentido pensar nesse algo negativo. Não faz sentido falar desse algo negativo. E só fazemos isso porque estamos ainda inconscientes, porque não acreditamos de verdade que o Criador só diz sim, que o Criador está a todo momento conosco, sustentando aquilo que a gente planta na nossa mente. Quando ficamos mais conscientes de todo esse processo, a nossa atividade mental começa a mudar e começamos a colocar em nossa mente, nossos pensamentos, apenas afirmações positivas daquilo que queremos experimentar na nossa vida. Por isso que faz sentido esse estilo de vida de gratidão. Ser grato por aquilo que temos e por aquilo que ainda não temos, mas que acreditamos que está chegando, como Jesus ensinou. Tudo aquilo que você pedir, crendo que já recebeu, no passado, você receberá no futuro, porque você acredita realmente que o Pai, ele sustenta e te dá tudo aquilo que você precisa. Então, pela lógica mesmo, observando os seus pensamentos e as suas palavras, você já começa a fazer uma mudança no seu estilo de vida e uma mudança na sua personalidade. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e a gente estava nesse assunto, né, de afirmações positivas e negativas. E eu virei e falei para ela: "Ô filha, quando uma amiga sua pede um conselho para você e ela está se sentindo depressiva, triste e afirmando que ela não é tão boa, que ela não é tão bonita, qual é o conselho que você dá para ela? Quais são as palavras que você dá para ela?" E ela afirmou: "Eu dou palavras de encorajamento, que realmente ela é bonita, que realmente ela é capaz, que ela tem qualidades que ninguém tem." E isso é verdade, todos nós temos. Agora, por que fazemos isso com outras pessoas? Eu falei para minha filha, e temos dificuldades de fazer para nós mesmos. O simples fato de observar isso, de colocar luz nesse pensamento, nesse raciocínio, já significa que temos em nós, no nosso subconsciente, crenças limitantes em relação ao nosso auto-amor, ao nosso autocuidado, à nossa autoestima. E essas crenças limitantes começam a ser automaticamente revertidas ou reprogramadas no nosso subconsciente quando a gente começa a fazer essa observação consciente. Literalmente, é como se a gente entrasse dentro de um quarto escuro, totalmente breu, e acendêssemos a luz. Enquanto a luz não é feita, não é dada, e estamos naquela penumbra, não temos coragem de dar um passo à frente. Porque não temos clareza se tem ali um obstáculo, se tem alguma coisa pontiaguda ou cortante em que a gente vai esbarrar, bater a cabeça. Não temos clareza de nada, absolutamente nada. E quando acendemos a luz, temos clareza para andar com segurança, para nos movimentar com segurança. Mesmo que tenha realmente naquele ambiente objetos cortantes, objetos pontiagudos, objetos perigosos, nós vamos ter clareza para desviar de cada obstáculo. Assim é na nossa vida e assim é na nossa mente. Quando colocamos realmente o nosso foco, é quando colocamos luz sobre os nossos pensamentos e sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Só aí, então, começamos a ter clareza das crenças limitantes que temos em nós, que nos limita. E não tem nada a ver com o outro. Aquilo que disseram para nós quando a gente era criança, no decorrer da nossa vida, com um relacionamento amoroso que não foi tão bom, que foi abusivo. Todas as afirmações podemos reprogramar no nosso subconsciente. Só quando a gente começa a ter clareza do que tem aqui dentro. Das coisas que pensamos que não faz sentido, que não queremos experimentar na nossa vida. Das coisas que falamos, e assim sendo, todas as vezes que nós falamos, nós declaramos, fazemos a oratória, a oração, e isso vai ser executado na nossa vida. Então, que sentido faz? Se não queremos experimentar coisas desagradáveis,
falar e pensar coisas desagradáveis. Não faz sentido algum. E esse foco, essa luz é que nos dá clareza para observar, para detectar tudo isso e conscientemente fazer uma reprogramação e fazer uma nova opção de estilo de vida. É isso que eu desejo para você. É a minha bênção para você nesse vídeo. Eu espero que realmente você possa fazer essa reprogramação. Decida hoje fazer essa mudança no seu estilo de vida, no seu estilo de pensar, no seu estilo de falar e comece a se comportar com uma nova personalidade, uma personalidade que pensa, fala e cria aquilo que deseja para sua vida e exclua, simplesmente deixando embora toda a negatividade da sua mente e, consequentemente, dos seus resultados, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.